Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a Denise entrar para que a gente possa começar o nosso estudo da noite. O pessoal já está começando a entrar. E a Denise já entrou. Vamos lá, Denise. Denise? Carol tá com um lado pro outro. Denise, você virou seu celular? Aê! É por causa da bateria. Ah, tá. Então, vamos embora. Valéria, como é que eu vou... Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem aí, né? Tá, vou ter que ficar segurando. Tá tranquilo. Vamos lá. Nossa, a Carol tá toda chique. Ê, Carol. Tá arrasando, hein? Vamos lá? Ele me deixa sem graça, por isso que eu fico por trás das câmeras. Vamos lá. Ah, semana que vem eu vou ficar bonitona igual você, me aguarde. Para! Ai, que bom. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria, né, que nós começamos na Fraternidade Espírita Amor e Caridade mais um estudo sobre o Livro dos Médiuns. É sempre uma gratidão cada um de vocês que participam conosco. Esse estudo é maravilhoso porque nós nos educamos e nós dividimos as nossas alegrias, nossas aflições, o nosso conhecimento e a nossa esperança. Ei, Dani, fofa! Saudade! Saudade da Renatinha, de todo mundo. Olha só, a Carol vai ler para a gente agora uma mensagem do livro Vigiai e Orai. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, para agradecer sempre, e depois a gente vai dar continuidade no Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da primeira parte. Não é isso? Agradecendo a alegria de todos que estão conosco, na certeza de que Deus nos ampare e que nós não estaremos sozinhos. Não é isso? Gratidão em nome da FEAC, em nome dessa equipe, em nome de todos que estão conosco. É sempre uma alegria contar com todo mundo. Obrigada. A Daniela vai ler a mensagem para nós. Ai, que chique, ela está aí. Tá aqui. Não dá para a gente dividir a câmera, Denise? Boa noite, pessoal. Boa noite, Denise, Valéria. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Complicam voluntariamente. São muitos os que complicam voluntariamente a existência. Tomam decisões precipitadas. Falam além do devido. Bebem em excesso. Dirigem em alta velocidade. Praticam a invigilância. Permitem-se certas concessões. Avançam sinais de advertência. Humilham as pessoas. Não são previdentes. Esbanjam o que têm. Não valorizam afetos. Não pensam nas consequências de seus atos. Não cuidam da saúde. Estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Isso aí. Vamos lá, gente, para a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus, e é com imensa alegria a presença de cada um, né? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, e com muita alegria no coração, agradecemos, Senhor, Mestre Jesus, a alegria e a oportunidade de mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Agradecemos a pleiade de luz
de toda a equipe de Dr. Pedro Luiz na FEAC. Agradecemos a imensa alegria e bondade do Mestre Jesus e todos, Maria de Nazaré, que nos abrace e nos envolva no teu manto de paz e de luz, cobrindo as aflições, levando alegria, levando ânimo e esperança neste momento de tanta dor. Agradecidos estamos, Senhor, a felicidade e oportunidade de juntos, em teu nome, nos revigorarmos na paz e no amor. Que cada um de nós sejamos capazes de emanar alegria, esperança, luz, sorriso e felicidade para todos, na certeza de que aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram em seus lares sofridos, passando dificuldade, todos estão abraçados pelas mãos do Mestre Jesus. Todos recebem os fluidos de Maria, Mãe de Jesus. E todos nós, através dos nossos mentores, vamos nos sentir fortalecidos, levando, inspirando e acreditando num amor maior que tudo vai curar, tudo vai passar e momentos melhores virão. Que a paz do Cristo transforme nossas ações em amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Não. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 4, Sistemas. Tópico 36. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou melhor, quando se renovaram nesses últimos tempos, suscitaram antes de mais nada a dúvida sobre a sua realidade, e mais ainda sobre a sua causa. Quando foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e através de experiências que todos puderam fazer, aconteceu que cada qual os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças e seus preconceitos. Daí o aparecimento dos numerosos sistemas que uma observação mais atenta deveria reduzir ao seu justo valor. Os adversários do espiritismo logo viram nessas divergências de opinião um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritas não concordavam entre si. Era uma razão bem precária, pois os primeiros passos de todas as ciências em desenvolvimento são necessariamente incertos, até que o tempo permita a reunião e coordenação dos fatos que possam fixar-lhes a orientação. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se desfazem e a unidade de opinião se estabelece, quando não sobre os detalhes, pelo menos sobre os pontos fundamentais. Foi o que aconteceu com o espiritismo, que não podia escapar a essa lei comum, e que devia mesmo, por sua natureza, prestar-se ainda mais à diversidade de opiniões. Podemos dizer, aliás, que nesse sentido, o seu avanço foi mais rápido que o de ciências mais antigas, como a medicina, por exemplo, que ainda continua a dividir os maiores sábios. Isso aí. Pessoal, Maiana, que grande abraço, saudade, bom te ver. Olha só, o livro dos médiuns, né? A gente lembra que ele é uma obra que foi ditada pelos espíritos que tinham alto padrão de evolução moral. Kardec codificou. Ele deixa claro na sua Constituição que o livro, né, ele foi ditado para que pudesse auxiliar todos aqueles que trabalhariam nessa seara e estariam envolvidos com o ensinamento do Mestre Jesus no intercâmbio da comunicação do plano maior com esta vida. Então, Kardec também foi o primeiro que ligou ciência à religião. Neste tópico, os 4 primeiros capítulos da primeira parte do Livro dos Médiuns, ele vem explicando a metodologia, a conceituação, todas as narrativas que existiam
dentro dos métodos e dos sistemas, que era uma linha de pensamento que era contestado na época pelo Espiritismo, né? Então, como veio uma ciência para mostrar uma realidade, como veio uma ciência para mostrar uma realidade da comunicação do plano espiritual com o plano material, houve muito questionamento. Então, os adversários, naquela época, onde o iluminismo na França, toda a cultura estava em alta, muito veio questionar. E Kardec, no Livro dos Médiuns, nesses 4 primeiros capítulos, ele vai nos munir de teorias, de conhecimentos, de linhas de pensamentos contrárias e os seus argumentos favoráveis dentro da realidade de uma pesquisa científica. Vale muito a pena a gente lembrar que semana passada a gente estava falando dos métodos. O que significa um método, né? É um procedimento técnico ou é um meio de fazer alguma coisa? É um processo organizado. Agora ele fala de sistemas. Os sistemas que contrariavam, que questionavam o espiritismo. E vale muito a pena a gente lembrar que a palavra sistema, ela vem como uma junção, né? Da origem grega, sim, e o sim significa o quê? Junto. E o istanai, que significa ficar em pé. Então, a partir da palavra, o significado é fazer funcionar, colocar uma estrutura em ordem. Então, o sistema nesse tópico, Kardec vem colocar o quê? A opinião, diante de opiniões contrárias, né? Ele coloca uma base para que nós tenhamos uma análise. E vale muito a pena a gente lembrar que um dos que mais contestaram o espiritismo na época foi Arthur Conan Doyle. Quem é Arthur Conan Doyle? Jornalista, escritor, ele era médico, e ele quem escreveu todas as histórias, né, de Sherlock Holmes. E ele começou fazendo investigações seríssimas sobre as manifestações e os médiuns da época que Kardec estava codificando. Ele descobriu muitas fraudes, muitos que usavam a mediunidade para faturar, como cobravam nos teatros de Paris. O espiritismo começou como um grande espetáculo, porque as mesas girantes, mesa respondendo aos toques, isso tudo foi em Paris, naquela época da efervescência da cultura, isso foi colocado a princípio como um grande espetáculo. Então, Kardec foi chamado como cientista, para que, como cientista, ele pudesse desmistificar, né? Comprovar que aquilo ali era algo que não era real. E aquela famosa frase de Kardec, ao perceber que pelos toques conseguiam se formar, sim ou não, letras e frases viravam parágrafos, Kardec soltou aquela célebre frase, olha, mesas não têm cérebro nem nervos para sentir, e nem músculos para movimentar. Há que ter um princípio inteligente em cima disso aí. Há de que ter. Então, Kardec, lá na efervescência em Paris, ele começou a codificar. O que é mais interessante é que o Espiritismo, né, ele vem, todos aqueles que o questionaram, todo o sistema que ele vem colocar aqui para nós agora, ele filtrou aqueles 4 principais em que ele chama, né, que vão combater a universalidade do conhecimento espírita. É esse hoje que é o nosso estudo. Mas quem eram os contrários ao espiritismo, né? Então, Kardec fala que, através de todo um sistema, e para que a gente possa entender o que é esse sistema, né? Tem o sistema de computação, onde aparece uma programação, e diante desse cria-se um sistema ali integrado de circuitos que geram um programa, né? Tem o sistema na medicina, que é o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, né? Em comunicação, a gente fala que o sistema de computadores, você cria aquela rede. E Kardec vem falar de todos os sistemas que combatiam o espiritismo. E ele fala muito sério daqueles que negavam porque queriam negar sistematicamente, né?
É uma linha que fugia aos seus princípios. E ele foi o primeiro cientista que vinculou ciência à religião. Então, isso é muito interessante, porque ele nos convida, através deste capítulo, não é combater, porque o Espiritismo nada condena, o Espiritismo nada critica, e o espírita não tem lista de nada que é proibido, muito pelo contrário. O Espiritismo, Kardec sempre nos incentiva a estudar muito, ler muito sobre todas as ciências que existem, todas as religiões. Nós só podemos contestar algo se nós conhecemos os seus princípios e a sua base. Então, o Espiritismo, todos aqueles que vieram combatê-lo, cientificamente, Kardec, naquela época, conseguia explicar e justificar. E foi o caso do Arthur Conan Doyle, e que ele viveu de 1859 a 1903, e ele começou como um ferrenho perseguidor, e depois ele escreveu livros espíritas. Um dos livros que Arthur Conan Doyle, depois que ele se juntou aos conhecimentos de Kardec, e como perseguidor, ele desmistificou muitos médiuns que queriam ganhar dinheiro com isso, ele também começou a participar dos estudos sérios. E ele escreveu História do Espiritismo, que é um grande livro, e se posicionava, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como reencarnacionista, porque ele descobriu que mesmo além daqueles que falsificavam, que eram fraudulentos, existia um estudo sério, uma comunicação séria e médiuns sérios trabalhando neste evento. Então, o que a gente vem colocar aqui, né, é que a evolução do pensamento e do conhecimento, Kardec tinha certeza de que esse consolo de que a vida não acaba, que os espíritos, ao desencarnar, eles querem comunicar, eles têm sentimentos, alguns ainda guardam, né, todo o resquício de não perdão, das imperfeições, e isso foi percebido e justificado claramente. Então, nesse sentido, os sistemas, ele vem nos explicando sistemas que condenavam no sentido de uma opinião, de uma linha de pensamento. E depois a gente vai aqui, com o tempo ele vai explicando, e nós vamos relatando alguns fatos históricos. Desculpa, gente. Relatando alguns fatos que nos levam a fortalecer o conhecimento, buscando a doutrina como uma premissa de melhora moral. Vamos lá, Carol? Tópico 37. Para seguir a ordem progressiva das ideias de maneira metódica, convém colocar em primeiro lugar os chamados sistemas negativos dos adversários do Espiritismo. Refutamos essas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, bem como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria inútil voltar ao assunto e nos limitaremos a lembrar, em duas palavras, os motivos em que eles se apoiam. Os fenômenos espíritas são de duas espécies, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem nada além da matéria, compreende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam à sua maneira, e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. Agora, né, a Carol, os 4 principais sistemas, né, que eles colocam, usam os argumentos de contestação, os que acusam, né, e dizem que o espiritismo é charlatanismo, os que falam que, pelo sistema, né, uma linha de pensamento, que é loucura, outros falam que é um sistema de alucinação, e outros falam que é um músculo estalante. Os argumentos são, hoje, para nós, absurdos pelo avanço do magnetismo, eletromagnetismo, avanço da medicina, né? Mas vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Lembrando que
Kardec tinha, por meio de cartas, ele comunicava com quase 1000 grupos espalhados nos 5 continentes. Kardec filtrava, fazia as perguntas e ele selecionava pelas respostas tudo aquilo que ele sentia que tinha um alto teor de elevado valor moral. E o que Kardec fala que a religião que o Espiritismo convida, a base triangular dela é filosofia, reflexão, questionamento, pesquisa. A outra base é a ciência, que vai provar que nada existe de sobrenatural, que como nós não dominamos todas as leis de movimentação da vida e do universo, o que existe, que alguns ainda dizem que é sobrenatural, nada mais são do que leis que nós não conhecemos. Porque Deus e Jesus não derrogam nenhuma de suas leis. E o Espiritismo, na religião, nós temos a filosofia e a ciência, que quando adquirimos conhecimento, quando refletimos sobre o conhecimento e a nossa conduta melhora, este é o fator religioso do Espiritismo. Ele é o ponto do triângulo, base, filosofia e ciência, nos leva para um conhecimento, fé raciocinada, numa lógica e não numa fé cega, nos leva para uma base de melhora moral, né? Então ele diz que a religião no Espiritismo, ela tem uma conotação diferente. Por quê? Não foi criada, o Espiritismo não é uma doutrina criada por reencarnados pelos homens. Então não tem dogma, não tem vestimento especial, não tem hierarquia, ela não é impositiva, ela não limita nada. O Espiritismo nos dá flexibilidade de escolha de pensamento e de conduta. Nada proíbe, nada julga. Simplesmente um convite para que nós possamos seguir aquilo que Jesus nos convidou. Conhece a verdade e ela vos libertará. Quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais nós temos certeza de que os valores morais são importantes, mais nós evoluímos e melhoramos a nossa saúde física, mental e espiritual. Né? Então, o Espiritismo nos convida a seguirmos o exemplo de Jesus. Vamos lá? Tópico 38, o sistema do charlatanismo. Muitos dos antagonistas atribuem esses efeitos à esperteza, pela razão de alguns terem sido imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em mistificadores, sem consideração pela posição ou caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Se ela merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitadores. Porque nada prova contra a verdadeira ciência. Há pessoas, aliás, cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e seria preciso não se ter educação nem urbanidade para atrever-se a dizer-lhes que são cúmplices de charlatanice. Num salão bastante respeitável, um senhor que se dizia muito educado permitiu-se fazer uma observação dessa e a dona da casa lhe disse: Senhor, desde que não está satisfeito, o dinheiro lhe será devolvido na porta, e com um gesto lhe indicou o melhor que tinha a fazer. Devemos concluir disso que nunca houve abusos? Seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau emprego que se pode fazer de uma coisa não deve levar-nos a prejulgá-la. Podemos considerar a boa fé dos outros pelos motivos de suas ações. Onde não há especulação, não há razão para o charlatanismo. Pessoal, o sistema de charlatanismo é a linha de pensadores que sempre questionaram o espiritismo, utilizando, porque naquela época, né, em 1857, quando ele lançou o primeiro livro, começaram o iluminismo na França, né, toda aquela efervescência cultural
que acontecia ali, naquela época, tudo estava muito tendencioso a um estudo de teor científico baseado só em bases materialistas. Então, tudo que envolvia qualquer outra vertente que estava além da matéria era muito contestado nas questões espirituais, no espiritismo que Kardec colocou. Todo mundo sabe que Allan Kardec era um cientista, matemático, né? Tem vários livros publicados na área de pedagogia, foi discípulo de Pestalozzi. Então, ele já tinha toda uma bagagem científica. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para que não se confundisse com ele, a pessoa, Hipólito Leon Denisard Rivail. Por quê? Porque ele não queria, ele queria deixar bem claro que a doutrina não era dele, não era a criação dele. E esse sistema de charlatanismo, vale muito a pena a gente pensar o seguinte: na mesma época que foi necessário no início, que fenômenos da tipitologia, os toques, a batida, a mesa levantar, para chamar a atenção, os espíritos começaram a se manifestar de uma forma extremamente rude, primitiva, para que, eles costumam dizer, para que essa infância espiritual fosse despertada. Em 1848, em Handesville, que é o chamado... em Handesville, a família Fox, eles eram uma família de protestantes, nos Estados Unidos. Eles tinham 3 filhas, uma de 11 anos, né, uma de 7 e outra menor. Essa família alugou uma pequena casa, instalou-se num modesto vilarejo de Handesville, no estado de New York, nos Estados Unidos. Essa cidade é 30 quilômetros de distância da cidade de Rochester. O nome dessa família tem origem no Fox, mas ela ficou conhecida como família Fox. Então, o que acontece? O senhor John e a sua esposa, Margaret Fox, mudou com suas filhas menores, porque a outra filha, Leia, morava em outro estado. Kate tinha 7, Margaret 10 anos. E que não foi que elas começaram a escutar batidas muito fortes na parede. E essas 2 jovens, e nada conseguia parar. E a casa era tida como mal assombrada. E aparecia gente do mundo inteiro para ir visitar a casa. De tanto correr e passar perto, uma noite, uma das irmãs, né? Uma das filhas começaram a perguntar, falou assim: olha, você é alguma alma penada? Dá um toque para falar sim e 2 para falar não. Ele escutou uma batida. E aí ela começou a ter uma comunicação com esse espírito, e isso foi virando uma codificação, onde esse espírito acabou, através dos sinais, dizendo a essa jovem criança de que ele foi enterrado e assassinado, que ele era um caixeiro viajante. E aí, ele se chamava Andrew Jackson. E aí eles começaram, inclusive, cavaram da casa no porão, não acharam nada. Muito tempo depois, caiu uma parede, ele tinha sido assassinado e a sua ossada estava nas paredes. Então, isso comprovou, na mesma época, em várias partes do planeta, e todo mundo escrevia para Kardec, porque isso começou com um teor científico, e alguns brincavam. Então, Kardec começou a fazer esse levantamento. Qual não foi a grande surpresa? Que aqueles que defendiam que o espiritismo era um charlatanismo, alguns médiuns começaram a cobrar, porque a mediunidade, como está acontecendo agora nos momentos atuais, ela está aflorando, ela está se tornando ostensiva. Muitas pessoas estão dando passividade, permissão para que os espíritos comuniquem, até sem perceber. Então, nessa época, tinha vários médiuns que foram estudados, e tinham alguns muito sérios e outros nem tantos que começaram a ganhar dinheiro. O que acontece quando um espírito de valor moral elevado, sintonizado no bem, começa... Oi. Voltou. Bem, eles percebem que aquele médium
que não está usando o exemplo de Jesus, usando essa mediunidade para fazer o bem ao próximo e auxiliar, e acalentar, direcionar e orientar almas, se ele não está usando para o bem e se envolve qualquer coisa de ganhar dinheiro, dai de graça que de graça recebeu, os bons espíritos afastam. E aí o que aproxima? Só espíritos zombeteiros, levianos, e essas manifestações param de acontecer. Como eles cobravam e enchiam os palcos em Paris, um caso clássico são os irmãos Davenport. Por isso que muitas das vezes, pensando nos irmãos Davenport, que tinham uma mediunidade que foi estudada sim por Kardec, mas se desviaram do caminho, desse caminho do estudo e queriam ganhar dinheiro. E aí foram descobertos o seguinte: quando pararam as manifestações, eles começaram a usar ímãs, magnetismo, para falsificar, porque tinham cobrado, eles tinham que justificar o que estavam cobrando. Então, e de todos eles, Kardec questionava, Kardec também fazia pesquisa, desmistificava e denunciava os fraudulentos, os charlatões, os que negavam. Então, quando aqui diz prestidigitadores, o mágico, quando ele faz muitos movimentos com as mãos, ele nos cria uma ilusão. E antes eles chamavam de prestidigitadores todos aqueles que faziam mágica. Então, é nesse sentido que ele vem dizer aqui que alguns, sim, abusaram, usaram de forma fraudulenta, e que ele e toda a sua equipe de cientistas era o primeiro a denunciar e não aceitar. Todas as profissões, todas as religiões, nós temos pessoas, né? Tudo que nós homens somos todos imperfeitos, né? E onde tem a ação do homem, tem imperfeição. Então, em todas as profissões e em todas as religiões, nós temos, sim, os que são charlatão, o fraudulento, aqueles que vão buscar com o nome de uma profissão ou com o nome de uma apresentação, eles estão com um cunho financeiro. E isso é muito triste, porque nós não podemos julgar um profissional que não é bom, por todos. Se um médico, de alguma forma, ele cobra de maneira indevida, nós não podemos dizer que todos são assim, né? Então, numa religião, e a gente chama muita atenção, porque na mediunidade, a mediunidade de cura e a de psicografia é onde nós mais encontramos irmãos perdidos numa vaidade ou, às vezes, querendo ganhar fama e dinheiro. Conhecendo o Espiritismo, estudando o Espiritismo, estamos estudando o livro dos médiuns, sabendo que existem sistemas, linhas de pensamentos contrárias e a favor. Se nós já sabemos que, em hipótese nenhuma, devemos nos ater a pessoas que cobram, como que alguém que paga R$10 por uma garrafinha de água fluida pode acreditar que é espiritismo? Vou contar um caso aqui muito interessante, que na FEB, hoje assistindo Jacobson Santana, ele contou que eles receberam um e-mail de uma mãe que tinha perdido um filho, e ela pediu: olha, eu quero receber uma psicografia do meu filho que nasceu tal, morreu tal, a tia é tal, o nome da avó é tal. E ela foi dando tantos detalhes, ele falou assim: mas por que a senhora está me dando tantos detalhes? Não precisa, não tem que fazer isso. A psicografia, as mensagens chegarão conforme a orientação, o merecimento e possibilidade. Não desses fatos, a senhora se expõe, porque ela acaba contando tudo na aflição. E depois ele falou com ela: olha, o grande problema é, muitas pessoas já chegam em muitos lugares já pedindo tudo. Então, a psicografia não alimenta, não alivia e não consola quando ela não tem bases da verdade. E aí, aqueles que vão buscando, né, e vão dando dicas, aí ele acaba ditando o que ele quer ouvir. Isso não é espiritismo. Isso não é verdade.
Chico chorava junto com as mães que iam buscar a psicografia não vinha. Teve uma mãe que chorou copiosamente durante 4 horas. E no final, Chico foi lá e abraçou e falou, olha, não recebemos mensagem, mas a única coisa que eu posso fazer é te abraçar. Abraçou e chorou junto com ela muitos minutos, até ela aliviar a sua dor. É a honestidade do Espiritismo nas bases filosóficas e doutrinárias codificadas por Kardec. Vamos lá? Vamos. Tópico 39. Ô, Denise, só abrir um parênteses aqui. Eu não sei se o pessoal está acompanhando a série Em Nome de Deus, que está passando. E ontem o doutor Drauzio Varela justamente falou sobre o João de Deus, que aquilo não passava de um charlatanismo. O que você pode falar para a gente? É realmente, passou a ser um charlatanismo ou sempre foi? Olha só, quem somos nós, né, para julgar? O Espiritismo nos ensina que cada um vai colher conforme plantar. Mas, o que acontece? Nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade mediúnica, em que, quando o espírito vai renascer e reencarnar, existe uma preparação espiritual, mental, física e biológica. Os espíritos, quando reencarnam, o espírito, ao reencarnar, ele tem a sua glândula pineal preparada para que essa manifestação aconteça. Pessoal, é muito importante a gente entender que a mediunidade, ela não tem conotação com o espiritismo. Todos nós, em menor ou maior grau, temos alguma faculdade mediúnica na comunicação. E que nós entendemos o fato de não buscarmos conhecimento e não aplicarmos estas percepções, sensações, comunicações vinculadas ao conhecimento do Mestre Jesus, ao conhecimento da ciência, ao conhecimento da filosofia, nós poderemos ser alvos de espíritos imperfeitos como nós, que podem induzir, e de acordo com a vaidade, quando o médium se perde na vaidade, quando ele quer oferir dinheiro, ele vai responder por isso. Na verdade, é o seguinte, o dom da cura, a mediunidade da psicografia, da audição, da vidência, ela está em cada um que vai reencarnar com a possibilidade de exercer, através dessa mediunidade, desse dom que veio de graça, a oportunidade de auxiliar ao próximo. Então, a mediunidade, ela vem principalmente em espíritos muito devedores, com a missão de levar auxílio e amparo ao outro. Triste daquele que, sabendo desta missão, a utiliza com outros fins que não são sérios, honestos, justos e bons. Então, vale muito a pena. Há pouco tempo, esse ano ainda, eu vi uma pessoa numa entrevista no YouTube, ela dizendo o seguinte, que ela era sensitiva, que ela não era espírita, mas que ela tinha certeza que no final do Campeonato Paulista o time tal ia ganhar. Ela falou isso meio-dia no programa, à noite o time oposto que ela falou que ganhou. Então, o que significa isso? A espiritualidade, os amigos espirituais, é isso que Kardec dizia, o alto valor moral das respostas selecionadas é que geraram todas as perguntas e respostas para o Livro dos Espíritos, que é a base que nos ensina, através da análise da ciência e da filosofia, na conduta moral que devemos ter. Na verdade, o nosso irmão aí dessa série, ele tem a mediunidade, porque a mediunidade ela é orgânica, física e espiritual. A nossa vontade pode operar, sim, manipulações e movimentações
de magnetismo e energia para o bem do outro, numa prece, num pensamento, numa oração. Quantas vezes alguém está tão desesperado e fala, reza para mim? E nós, ao rezarmos por esta pessoa, quando nós rezamos por ela, a pessoa fala até que ficou bem. Porque a vontade, a nossa intenção de desejar o bem para o outro, emana vibração, onda eletromagnética, que hoje é totalmente explicada, e pesquisas médicas de UTI e médicos sabem disso. Aquele paciente que tem uma religião, aquele paciente que tem fé, aquele paciente que acredita, ou que as pessoas rezam por ele, já tem uma pesquisa feita numa UTI. Foi feita em Niterói, aqui no Brasil, e foi feita numa universidade da Califórnia. Equipes que rezavam para pacientes, os que recebiam prece, efeito colateral menor, recuperavam mais rápido, tinham melhores respostas aos medicamentos. Então, a mediunidade, ela existe numa condição física, mas a responsabilidade de se usar isso. Vale muito a pena lembrar que quando nós, usando a mediunidade, com fins que não são sérios, nem justos, e nem para fazer o bem, o que nos aproxima são entidades, espíritos que nos induzem até pela nossa queda. Muitos espíritos, às vezes, auxiliam na cura, sim, daquele irmão que não está sintonizado no bem, que quer ganhar dinheiro, que vai aguçar o seu orgulho e a vaidade, para que ele fique mais vaidoso, para que ele fique mais famoso, e assim a sua queda e comprometimento seja maior. A cada um conforme as suas obras, não estamos aqui para julgar, mas sabemos que aquele que abusa da dor do próximo, aquele que cobra para ganhar até algum proveito, tenhamos muita piedade, porque no plano espiritual, ao desencarnar, esses irmãos responderão pelos seus atos. Então, diante disso, o que a gente pode dizer há grandes relatos de que ele curou sim, e há grandes relatos, né, de que, às vezes, gente, a fé da pessoa em estar lá, ela movimentou junto ao seu mentor fluidos que foi merecedor da melhora. Então, a importância da nossa fé, da nossa responsabilidade. Agora, nós precisamos estudar para não cairmos nas ciladas, no charlatanismo e na mão dos fraudulentos. Por isso Kardec convidava para conhecer a verdade. Por isso Jesus dizia, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando nós sabemos que o dom que Deus dá, todo dom de graça dá, de graça recebeste, de graças deves dar, é no sentido de que aquele que vem com essa oportunidade é para aliviar e levar alegria ao próximo. É tão sério isso, que Divaldo conta que quando ele começou a fazer palestra, muito jovem, entusiasmado, ele estava estudando muito, ele foi convidado para uma cidadezinha do interior e um tema que ele já tinha falado muitas vezes. E ele disse o seguinte, não vou estudar não, porque eu já sei, eu vou abrir o evangelho e minhas ideias vão aparecer. E aí Divaldo conta que deu um desespero, um centro espírita numa cidade pequena, lotado. E ele passou 1 minuto, 2 minutos e não vinha ideia, não vinha nada. E mentalmente ele pediu socorro para Joana de Ângeles, que o amparasse, que o socorresse. O que estava acontecendo que ele não lembrava de nada? E mentalmente ela respondeu para ele, é para você aprender que nunca se deve estudar. Não importa o que você faça, a seriedade e o respeito com quem te ouve e com quem e perante Deus. Se você está aí representando o Evangelho de Jesus, se responsabilize e estude sempre. E aí ele disse que falou maravilhosamente que nunca mais errou a lição. Então, aqueles que estão cercados da vontade de cobrar, da vaidade, aqueles que estão com rituais, aqueles que criam 1001 polêmicas, preço para cobrar, que Deus é esse, que Jesus é esse, que quem tivesse dinheiro de pagar, para pagar teria recebimento e auxílio, e quem não tivesse não teria. Isso não é de Deus, isso não é o ensinamento de Jesus. João dizia, há falsos profetas, que nós deveríamos ficar atentos.
né? A falsos cristos e falsos profetas. E, mais do que nunca, nós precisamos buscar o conhecimento. O sistema de negação, hora nenhuma Kardec negou que existiam, sim, pessoas que se passavam por médiuns e eram fraudulentos. Mas que o convite para o estudo e o conhecimento sério ia tornar a vida, ia tornar o materialismo algo extremamente lógico diante da criação divina. Porque ele diz, na introdução do Livro dos Espíritos, o materialismo mata. Vamos lá? Espero ter respondido, né? Respondeu. Tópico 39. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, querem afastar a suspeita de fraude e pretendem que os que não enganam são enganados por si mesmos, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos são menos maneirosos, dizem simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se sem cerimônias o privilégio do bom senso. É esse o grande argumento dos que não têm melhores razões a apresentar. Aliás, essa forma de crítica se tornou ridícula pela própria leviandade e não merece que se perca tempo em refutá-la, por sinal que os espíritas pouco se importam com ela. Seguem corajosamente o seu caminho, consolando-se com pensar que tem por companheiros de infortúnio muita gente de mérito incontestável. É necessário convir com o efeito que essa loucura, se se trata de loucura, revela uma estranha característica, a de atingir de preferência a classe mais esclarecida, na qual o Espiritismo conta até o momento com a maioria absoluta de adeptos. Se nesse número se encontram alguns excêntricos, eles não depõem mais contra a doutrina do que os fanáticos contra a religião, do que os melomaníacos contra a música, ou do que os maníacos calculadores contra a matemática. Todas as ideias têm os seus fanáticos e seria necessário ser-se muito obtuso para confundir o exagero de uma ideia com a própria ideia. Para mais amplas explicações a respeito, enviamos o leitor à nossa brochura, O que é o Espiritismo, ou a O Livro dos Espíritos, parágrafo 15 da introdução. Pessoal, quando Kardec começou a codificar, e até hoje alguns ainda classificam, há uma linha de opinião, uma linha de pensamento que diz que o Espiritismo ele não passa de uma loucura. Que eles falam que é uma loucura. E muita gente, a gente às vezes vê e tem manifestado muito a percepção, está escutando espíritos falarem, vê, tem medo, tem pavor, tem gente que fala que está ficando louco. E realmente isso é muito complicado, porque existem religiões que falam que só o demônio aparece, está vendo demônio, está vendo o capeta, o demônio, e fala que está ficando louco, e vai fazer tratamento. Olha só, a medicina, ela está avançando muito. A medicina tem avançado tanto que o doutor Paulo César Frutuoso, que é um médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é um espírita que trabalha no lar de Frei Luiz, que trabalha com a mediunidade de cura no Rio de Janeiro, ele diz que o mentor dele tem falado a mesma coisa que Bezerra de Menezes dizia. Olha, os médicos, a medicina tem tido alta sensibilidade. A medicina tem tido alta sensibilidade. Os médicos, daqui muito pouco tempo, os médicos serão médiuns. Então é muito sério, porque a medicina, quando fala em loucura, existe sim a esquizofrenia, que precisa ser tratada. Mas a grande maioria nega isso e precisa trabalhar. Existem sim aqueles que precisam tomar a medicação, ter bons médicos, mas se todos os exames não acusam nada, se todos os critérios utilizados para definir a doença não se coaduna com a realidade, é necessário, sim, o trabalho e o estudo e o conhecimento espiritual.
né? Então, a loucura não é que o médium vai ficar louco, né? Mas a sua conduta desregrada, desenfreada, já desequilibrada, né? Pode levá-lo a um padrão de vida que ele desorienta mesmo. Mas não é a mediunidade que o faz ficar louco. São as suas escolhas de conduta, de pensamento. Então, é muito importante que cada um de nós saibamos entender isso aí. Entender que não é a loucura, não é porque eu estou vendo espírito, não estou comunicando, estou vendo. Né? Isso, na verdade, é uma grande bênção. É uma oportunidade nessa comunicação de acalmar uma alma aflita. É a oportunidade de educar este irmão para que ele possa ir para a sua casa verdadeira, que é a morada espiritual, que ele já não está mais no corpo de carne, que ele está liberto. Mas nós não devemos assustar e sair gritando que está vendo um fantasma. Numa das obras de André Luiz, ele conta que um pai desencarnou e no plano espiritual pediu muito que queria visitar sua família. E sua família chorava muito querendo ver o pai. E o dia que essa visão foi permitida, o dia que ele foi visitar seu lar, sua filha saiu gritando que tinha um fantasma na sala, que ela não queria ver, que o fantasma do pai dela estava lá. E os mentores que o acompanhavam, ele ficou muito triste, falou assim, nossa, achei que minha filha ia ficar feliz em me ver. Eu vim visitá-la. E aí os amigos espirituais disseram, não se preocupe, ela também um dia morrerá, ela também passará por isso. Fique tranquilo. É porque nós não fomos educados para a vida futura. E nós agora temos que buscar esse conhecimento. A mediunidade não coloca ninguém louco. O que nós precisamos é buscar a coerência entre o tratamento físico e o conhecimento do plano espiritual. Nós precisamos ter a nossa melhora de conduta, fazer o bem, entrar em prece. Este é o grande caminho dentro da mediunidade, dentro das obsessões, para nos permitirmos termos paz e encontrarmos um equilíbrio. Então, isso é fundamental. Na verdade, dizer que os médicos são todos desequilibrados, isso não justifica, porque médium não é esquizofrênico só porque ele vê um espírito. Isso não existe. Né? O que a gente precisa é ter conhecimento para nos educar, educando aqueles que estão manifestando junto conosco. Você falando do sistema de loucura, para quem interessar aí, tem o livro Ala 18, que retrata muito bem isso aí. É isso aí. Vamos lá. Denise, vamos encerrar essa parte aqui e a gente volta em 2 minutinhos? Porque senão não dá tempo da gente terminar. Tá bom. Combinado? Combinado. Já a gente volta, pessoal. Voltamos, pessoal, para terminar mais 2 tópicos do livro dos médiuns. Vamos esperar a Denise entrar. Já vou convidá-la. Só aguardar. Aí, Denise, vamos lá. Voltamos. Oi, pessoal, desculpa. Nós entusiasmamos aí, né, quando a gente vem falar. Os tipos de negação, né, que Kardec foi codificando, na época ele foi chamado de louco, né? Muitas vezes ele foi chamado de louco. Então, assim, tinha alguns falavam que o espiritismo era charlatanismo, ele comprova que sim, tinha algumas pessoas que eram charlatãs mesmo, como até hoje o tem. E Kardec alertava para que nós não devêssemos cair em qualquer informação ou dado que não tivesse a razão, uma ciência e uma lógica. E esse cuidado e a responsabilidade é nossa mesmo, né, de tomarmos cuidado.
E a loucura que eles falavam, é louco quem acredita em espírito, né? E eu gosto muito de contar de uma pessoa em que eu conheci, em que ela vê os espíritos e ela fica irritadíssima porque as pessoas não veem. E ela nega, mesmo vendo, ela nega. Aquilo que Kardec dizia. Tem alguns que mesmo vendo, ouvindo, tendo certeza que aquela pessoa que escreveu é alguém que ele conhece, ele vai negar. Porque ele sistematicamente sabe. Quando nós admitimos que existe uma vida além da morte, nós obrigatoriamente passamos a ter um padrão de consciência diferenciado. E com isso nós precisamos mudar as nossas frivolidades, as nossas vontades. Aquilo que eu xingava eu já não xingo tanto mais. Aquele que eu ignorava eu já não ignoro tanto mais. Por quê? Quando nós tomamos consciência de que a vida continua, que a vida não acaba com a morte do corpo, quando nós tomamos essa consciência, nós também temos que melhorar e renovar a nossa conduta. Porque nós sabemos, como Chico Xavier dizia, que nós devemos chegar ao túmulo muito melhor do que nós chegamos ao berço. Porque aí a nossa consciência não é Deus que vai nos punir, não é ninguém que vai nos julgar, é a nossa consciência que vai mostrar a nossa história. Então, quando a gente passa a aceitar a vida no plano espiritual, nós também vamos abrindo mão de muitos desejos materiais, frivolidades, supérfluos, já pensando na responsabilidade como vida eterna, vida imortal. Vamos lá, Carol? Vamos. Tópico 40, sistema da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico. Consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador seria de muita boa fé, mas creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar, sem qualquer apoio, a mesa nem se moveu. Ela a vê no espaço por uma ilusão ou por um efeito de refração, como o que nos faz ver um astro ou um objeto na água, deslocado de sua verdadeira posição. A rigor, é possível, mas os que testemunharam este fenômeno constataram a suspensão passando por baixo da mesa, que seria difícil se ela não houvesse sido elevada. Além disso, ela é elevada tantas vezes que acaba por quebrar-se ao cair. Seria isso também uma ilusão de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que se veja rodar uma coisa que nem se mexeu, ou que nos sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas quando várias pessoas que estão ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-la, e algumas são até mesmo derrubadas, teria acaso sofrido vertigens, como o ébrio que vê a casa passar-lhe pela frente? Pessoal, o sistema, né, a linha de pensamento daqueles que diziam que o espiritismo, que a manifestação dos espíritos, nada mais era do que uma alucinação, Kardec, como cientista, foi lá e ficou observando. E aí eles vão dizer o seguinte, a alucinação, está todo mundo numa alucinação coletiva. E aí ele diz, né, os fatos ocorreram, não tinha ímã, não tinha magnetismo, não tinha nada que puxasse. Então, diante disso, essa alucinação não se justifica como teoria que vai negar o espiritismo. Então, o espiritismo em si, ele não tem sentido quando nós dizemos, quando Kardec foi extremamente, né, ele foi agredido, ele foi confrontado, ele foi ridicularizado perante o grupo de cientistas na época em Paris. Inclusive, o clube de cientistas ao qual ele participava, ele foi excluído, porque a forma como ele catalogou e doutrinou, ele não cabia dúvida que a vida espiritual e que aqueles irmãos que estavam no plano espiritual se manifestassem. Não tinha nada de alucinação nisso aí. Então, é querer negar, né? Então, as pessoas... isso é muito sério quando famílias, às vezes por fatores religiosos, por uma outra vertente,
deixando bem claro que o Espiritismo não critica nenhuma religião. O Espiritismo nos convida a estudarmos todas as religiões. O Espiritismo não proíbe nada. Nós devemos saber e conhecer para assim analisar. E dentro da nossa fé, escolhermos para nós aquilo que é mais lógico. Este é o convite. Só que falar que aqui a comunicação dos espíritos, a manifestação que os espíritos apresentavam, dizer que era uma alucinação, isso não cabe mais. E Kardec dizia muito claro, como pode ser uma vertigem se algo realmente aconteceu? Né? Era o caso das irmãs Fox em Haldesville, foi o caso dos irmãos Davenport. Daniel teve um médium de efeitos físicos, ele tinha a mediunidade, ele conseguia a bicorporeidade, levitava. Ele tinha quase todos os padrões, né, técnica, mediúnica, quase todos os fenômenos. O Daniel Home, eles chamavam ele de Senhor Home, era Daniel Douglas Home. E ele era um jovem cientista, rico, de uma família de muitas posses, extremamente discreto. O Kardec fez grandes observações e pesquisa com Daniel Home, e ele dizia, o Senhor Home era um exemplo de honestidade, humildade, sinceridade, e que não admitia que os fenômenos que aconteciam com ele fossem públicos. Ele era muito discreto. Então, e outra coisa, ele provava através desses médiuns, que eram sérios, que eram pessoas de valor ilibado, de moral decente, que não existia nada de alucinação. Porque a alucinação é imaginar que se está dentro, seria uma ilusão óptica. E ele dizia que não existia mágica diante da manifestação, e que não era uma ilusão óptica. E que aqueles que negam, dizendo que o Espiritismo nada mais era do que uma alucinação, Kardec codifica, né, dentro dos seus relatos e dos seus estudos, e prova que isso não faz sentido. Né? Então, ele diz isso mesmo, olha, transtornos psíquicos sempre existiram e vão ser tratados, mas isso não significa que é uma alucinação. Né? Então, Kardec, diante do Espiritismo, ele codifica uma realidade de que realmente é possível, sim, a comunicação e a vida no plano espiritual, que a morte não é só física. Né? E diante dos seus relatos, vários cientistas da época ratificam, confirmam. E entre eles, todo aquilo que foi desenvolvido pelo magnetismo de Franz Mesmer, após a comunicação dos espíritos e codificação de Kardec, tudo aquilo fica justificado pela ciência, no tripé de ciência e filosofia, que nos leva a um conhecimento, tira o véu da ignorância, né? Tira aquele misticismo, a fé cega, aquele acreditar por algo que não pode ser questionado. Né? O Espiritismo não tem dogma, ele convida para um estudo, para um questionamento, para as bases das leis naturais, e que nos convida a ter uma melhor conduta moral. Vamos lá para o próximo? Tópico 41, sistema do músculo estalante. Se assim fosse no que toca à visão, não seria diferente para o ouvido. Mas quando os golpes são ouvidos por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-los à ilusão. Afastamos, bem entendido, qualquer ideia de fraude, considerando uma observação atenta em que se tenha constatado que não havia nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu ao caso uma explicação decisiva, segundo pensava. A causa, disse ele, está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão muscular do pequeno perônio. E entra nas mais completas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo dessa produção de estalos, que pode imitar o tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Chega assim à conclusão de que os que ouvem os golpes numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão,
o fato nada apresenta de novo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos primeiramente que os dotados da estranha faculdade de fazer estalar à vontade o músculo do pequeno perônio, ou outro qualquer, e tocar áreas musicais por esse meio, são criaturas excepcionais, enquanto a de fazer estalar as mesas é muito comum, e os que a possuem só muito raramente podem possuir aquela. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como podem esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e distanciada da mesa produzir nestas vibrações sensíveis ao tato? Como esses estalos podem repercutir à vontade dos assistentes em lugares diversos da mesa, em outros móveis, nas paredes, no forro, etc. E como, enfim, a ação desse músculo pode estender-se a uma mesa que não se toca e fazê-la mover-se sozinha. Esta explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, só poderia infirmar o fenômeno dos golpes, não podendo referir-se aos demais modos de comunicação. Concluímos, pois, que o seu autor julgou sem ter visto, ou sem ter visto tudo de maneira suficiente. É sempre lamentável que os homens de ciência se apressem a dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O seu próprio saber deveria torná-los tanto mais ponderados em seus julgamentos, quanto mais esse saber lhes amplia os limites do desconhecido. Pessoal, no questionamento de negação, imagina que todas as movimentações, todas as tipologias, por quê? No início, para chamar a atenção, para que a sociedade começasse, buscasse o estudo em pleno iluminismo, na efervescência cultural e científica de Paris, em 1848 em diante, aqueles movimentos, eles chamaram a atenção para que justamente a ciência, os cientistas, os pesquisadores, tivessem um olhar para perceber que comunicação era essa. Então, na verdade, essa forma que começou, né, com movimentações, com barulho, aí inventaram, né? Criaram um sistema, uma linha de pensamento, dizendo que o espiritismo não era verdade, e que aqueles movimentos das mesas e dos toques, né, dos barulhos, que estavam reproduzindo sim ou não, nada mais era do que alguém estalando seus músculos. Então, eles criaram uma teoria de negação, numa linha de pensamento chamada sistema do músculo estalante. Então, qualquer médico vai entender como que uma pessoa vai conseguir ficar estalando o dedo, né? Eu tenho maior gastura quando alguém faz isso perto de mim, fica estalando o dedo. Imagina estalando músculos, batidas fortes, provocando sons. Então, Kardec desmistifica essa linha de conduta que nega, né, com a desculpa de que são barulhos produzidos, que ele falou, olha, não tem condição de se movimentar um músculo, ou estralar um dedo, uma mão, um osso, com uma evidência tão frequente, com tanta sequência e durante tanto tempo. Então, as linhas de pensamentos que tentam negar, elas eram facilmente destituídas de lógica, de teor científico, e que Kardec desmistificava essa negativa com base científica. Então, era muito mais pelo simples preconceito de negar do que dentro de uma realidade. Era muito mais ilusório imaginar que as pessoas ficavam escondidas estralando ossos, fazendo barulho para que isso fosse uma manifestação. Então, pela lógica, pelo tempo e pela quantidade em que estava acontecendo já relatos no planeta inteiro e sempre houve comunicação, vale muito a pena nós refletirmos que se Moisés proibiu a evocação com os espíritos, foi porque aquele povo rude, ignorante da época,
eles estavam, sim, comunicando e utilizando as informações dos espíritos e fazendo disso uma forma de ganhar dinheiro. Isso foi tratado de uma forma leviana. Isso estava gerando um grande conflito na sociedade, porque estava todo mundo enganando o tempo inteiro. E eles usando isso como uma forma de burlar a sociedade. E isso ficou no nível tão grande de fraude e charlatanismo na época, que foi necessário proibir. E para que essa proibição efetivasse, Moisés dizia que era o demônio. Muitas religiões até hoje ainda falam que toda comunicação é do demônio. O que naquela época foi necessário. O que o Espiritismo vem nos ensinar é que demônio não existe, gente. Demônio foram nomenclaturas, foram nomes que se deram para espíritos como nós, que desencarnaram, revoltados, com imperfeições, com mágoas, querendo arrebanhar outros espíritos revoltados, querendo praticar o mal, querendo vingar de alguns. São espíritos sofredores. Nas mesas mediúnicas, nos centros espíritas sérios, usando a mediunidade para socorro moral ao próximo, quantos espíritos chegam gargalhando, gritando, odiando? E a hora que eles são convidados a receber o amor do Cristo e mudar sua conduta, eles caem num pranto convulsivo e começam a querer, pelo menos, ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, para nós espíritas, não existe demônio, não existe capeta, não existe. Todos nós somos irmãos, espíritos, ainda com sentimentos bons ou não, no plano espiritual. Nós vamos sintonizar, permitir escutar quem? Aquele espírito que fala para que eu humilhe e maltrate minha filha? Aquele espírito que fala que eu devo roubar, lesar, enganar, fingir que estou curando, cobrar? Então, nós sintonizamos. Nós vamos sintonizar com quem? Como nós convivemos aqui com pessoas que não têm conhecimento intelectual nenhum, mas são brincalhões, tudo que você perguntar ele vai te dar uma resposta, nós vamos ter também do outro lado os espíritos que estão aí vagando, rodando, não estão querendo buscar uma melhora, não sabem que tem uma colônia espiritual, não fazem prece, não tem nem consciência que desencarnaram. Tudo que perguntar eles vão responder. Então, diante disso, a mediunidade ela tem que ser exercida, como nos ensina o Espiritismo, ela tem que ser exercida com Jesus. A mediunidade, o médium precisa se tornar espírita cristão. Ele se moraliza na prática de fazer o bem, sobre uma orientação séria, referência em Jesus. Então, a conquista, o trabalho da mediunidade, por isso estamos estudando o livro dos médiuns. Estudar o livro dos médiuns, ir numa casa espírita não vai tornar ninguém médium. A mediunidade é uma condição física, biológica, espiritual. Isso é um compromisso de uma responsabilidade reencarnatória. Estudar vai nos clarear, nos educar para direcionar aqueles irmãos sintonizados no mal que vêm no nosso ouvido e falam assim, fulano está falando mal de você. E a gente acorda com raiva da pessoa. Fulano está te desejando mal. E aí a gente cisma, briga, provoca briga com a família, com a prima, com o tio, com o vizinho, com o chefe. Perseguindo as pessoas, fazendo mal, porque nós estamos dando ouvido para aquele sentimento. A escolha de aceitar a influenciação dos espíritos é nossa. Nós temos essa responsabilidade. E aí, diante do que Kardec diz, daqueles que negam esta comunicação, essa interface, esse intermédio entre o plano espiritual e o plano material, né, que nós reencarnados, aqueles que negam, quais são os argumentos? De que é loucura? De que é alucinação? De que são pessoas estalando músculos e ossos para fazer barulho? Então, não faz sentido. O caso das irmãs Fox, eles estão catalogados como vários outros adventos.
né, de irmãos. Então, vale muito a pena a gente buscar o conhecimento, mas entendendo que o Espiritismo nos traz a religião, o Espiritismo nos convida a conhecermos, que a mediunidade com um compromisso para fins sérios, para nos reeducar e reeducar os espíritos. Religião no sentido de seguirmos o exemplo de Jesus. Não é com vestimenta, não é com ritual, não é pagando nenhum centavo. É dividindo o amor com o próximo. É entendendo que aquele que está se manifestando, aquele que diz que nos odeia, aquele que diz que nos persegue, ele precisa ser educado no exemplo do amor. Quando fazemos o mal para alguém, nós atraímos o obsessor. Quando nós somos capazes de renovar, de engolir o desaforo, de não dar o troco, de querer buscarmos o melhor, esse padrão ruim não entra em sintonia conosco. Aí nós estamos usando a medianidade para nos educar e educar quem nos está à volta. A medianidade, com seriedade, nos conhecimentos codificados por Kardec, ela veio para trazer paz e concórdia. Ela veio para entrarmos em sintonia com os espíritos e com o conhecimento de Jesus. Quer comentar mais alguma coisa? Está dentro do horário, Carol? Tá dentro do horário, sim. Você quer comentar alguma coisa ou posso falar mais alguma coisa aqui? Não, eu acho que o capítulo foi muito... todos os tópicos aí que você explicou para a gente ficou muito bem explicado. Não tem como... Com a professora Denise não tem erro, não tem feijão no bicho, não, né? Então, eu, pelo menos, entendi perfeitamente. Agora, o pessoal aí, se tiver alguma dúvida, que, por favor, né, pode escrever aí pra gente, que a gente vai ler aqui na hora. Pessoal, eu só queria fazer um comentário, assim, bem interessante, que vale a pena. A gente vai continuar semana que vem, né, Carol, nos outros sistemas. Esses 4 primeiros foram as 4 maiores negativas, linhas de pensamentos que tentaram combater o Espiritismo e Kardec, e muitos usam delas até hoje. Mas vale a pena lembrar que Emmanuel, no livro Seara de Luz, ele diz o seguinte, que os médiuns, né, na Seara dos Médiuns, ele diz que o Espiritismo, através da mediunidade, ele teve o momento do aviso, ele tem o momento da chegada e que nós estamos na era do entendimento. Então, ele queria dizer, por exemplo, o aviso, né? O que foi o aviso? As comunicações que vieram por meio dos profetas, das pitonisas, das manifestações, né? Ele teve um momento da sua chegada onde os fenômenos das levitações públicas, das pancadas, das mesas girantes, das comunicações com os toques, né? Que foram catalogadas em vários países. E agora ele está na fase do quê? Do entendimento. Então, nós já não estamos mais na fase de ficar discutindo, né? Mas vale a pena, sempre para aqueles que têm dúvida. Nós não estamos mais na fase de buscar os fenômenos grotescos, né? As cirurgias espirituais com corte, isso não existe mais. Né? Não está nessa fase, a gente está na fase agora do entender, do aceitar como natural, que não tem nada de sobrenatural. Irmãos nossos que desencarnam, quando estão no plano espiritual, muitas às vezes querem nos avisar que a vida continua, querem saber notícia, querem comunicar. Muitos sofrem porque desencarnam de forma brusca em acidentes. Olha, eu só gostaria de comentar algo muito interessante de uma médium, que ela disse o seguinte, ela ia no centro espírita, escutava uma palestra ou outra de vez em quando, e aí ela nunca exerceu, nunca aprofundou, mas que de repente ela começou no isolamento. Lá em São Paulo, ela começou a sentir que ela estava assim, com a vida muito vazia, que estava só lendo, assistindo live e tal, e que ela não entendia por quê. Ela não estava passando dificuldade financeira, ela estava bem, mas que ela sentia que precisava fazer algo
mas não sabia o quê. E aí a sua vizinha passa mal e liga para ela e pede que ela a leve ao hospital. E quando ela leva essa vizinha no hospital por um problema ortopédico, nada a ver com a pandemia, ela viu e percebeu que quando ela chegou na entrada do hospital, na triagem, ela viu uma multidão, muitos espíritos desencarnados, pedindo socorro e gritando que estava passando mal, que os médicos não estavam olhando eles mais. E ela dizia que atrás deles tinham vários enfermeiros do plano espiritual, tentando acalmar. Então, o que ela fez? Ela ia conversando com esses espíritos mentalmente e explicando, aceita amparo. E ela dizia que os parentes não estavam indo visitar mais, o que aconteceu. E eles vagando, desorientados nos hospitais, em espírito, desencarnado. Não perceberam. E aí, sabe o que ela passou a fazer? Ela passou aí todos os dias, ficava na porta do hospital, naquela sala de triagem, na sala de espera, rezando, conversando e ajudando esses espíritos desencarnados, sem dizer a eles que eles tinham morrido, que eles deviam seguir aqueles novos enfermeiros, que eles receberiam agora um grande auxílio. Então ele falou o seguinte: durante a pandemia, eu fui descobrir para que servia a minha mediunidade, que eu sempre neguei, estudei, mas não queria trabalhar, desenvolver, porque eu tinha medo de receber espírito. E ela descobriu que na pandemia ela passou aí 2 horas, depois ela passou a ficar 4 horas acalmando esses irmãos e direcionando para que a equipe espiritual que estava no hospital espiritual que levasse e encaminhasse esses irmãos. É este o conceito, é este o conhecimento que Kardec dizia que através da codificação das respostas que eram de espíritos de alto teor moral. Como que eu vou saber se o espírito está conversando comigo, ele é bom ou não é? Pelo teor moral, pela capacidade de não criticar, pela capacidade de não julgar, pela capacidade de não contar nada de ninguém, mas pela sinceridade de convidar para pensar no bem, ajudar ao próximo, respeitar os limites. E é nesse sentido que Emmanuel diz que nós não estamos mais na era de ficarmos provocando. Tem as pessoas que vão no centro, assistem às manifestações e falam assim: não acreditam, não ligam. São os espíritas experimentadores, né, que continuam ainda, eles acreditam no fenômeno, mas não entenderam que precisam melhorar a conduta e praticar aquele conhecimento na lei de amor. Né? Dai de graça o que de graça recebeste. Muito será cobrado a quem muito foi dado. O conhecimento que nós adquirimos, ele tem que ser usado na melhora, na nossa reforma íntima e na nossa melhora, e no amparo ao próximo, seja ele reencarnado ou desencarnado. Tem algum questionamento? Não, não temos nenhum questionamento. Então, todo mundo entendeu tudo. Olha que maravilha. Nossa, isso aí. Eu queria agradecer, né, ao pessoal aí que nos acompanhou durante os 2 vídeos e dizer que semana que vem a gente provavelmente vai fazer por aqui de novo, né, Denise? Certamente, né, Carol? Vamos respeitar as normas, vamos fazer a nossa prece, mas antes a gente queria muito agradecer, né, Carol? Em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, a bondade, a gratidão e a alegria de cada um que está conosco, ou que vai repassar, ou que vai indicar para alguém, ou que em algum momento esse vídeo possa levar alento aos corações. A mediunidade não é para ser temida, e nem é para ser usada para entrar em pânico, e muito menos para ser usufruída como algo de privilégio. É uma responsabilidade com Jesus para nos ajudar. Lembrando que os médiuns são grandes, né? Todos nós temos alguma mediunidade, mas os médiuns ostensivos têm uma grande responsabilidade, um grande compromisso no amparo a todas as almas, encarnadas ou desencarnadas.
Então, nós vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo. E eu e Carol, nós estaremos aqui de novo, na quinta-feira, às 18h30. Se vocês acham que é melhor começar às 19h, depois vocês mandam um recadinho aí pra gente. Mas com pensamento em Jesus, com muita humildade agradecemos. E a gente vai tentar melhorar e seguir os ensinamentos. Lembrando que não temos todos os conhecimentos. Lembrando que é uma interpretação, estamos tentando interpretar dentro dos segmentos de Kardec, dentro da doutrina espírita. Estamos abertos a todas as opiniões e sugestões. Agora vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que essa pleiade de luz nos ampare e nos fortalece. E que todos os nossos mentores, amigos espirituais presentes, e todos os irmãos da equipe de Dr. Pedro Luiz, possam amparar, levando a cada lar que por ele chama, a bênção e alegria de um novo olhar, de um novo sentimento, das vibrações de paz e de melhora. Mestre Jesus, que o teu amor vibre, Senhor, nos corações que estão aflitos, sofridos, doídos. Que os trabalhadores da área de saúde sejam fortalecidos nas energias revigorantes e revitalizantes para levar esperança aos doentes. Que os governantes tenham acesso à espiritualidade maior e tomem as decisões que possam ser melhor para toda a coletividade. Que os bons espíritos abracem o nosso planeta, assim como o amor de Maria de Nazaré nos envolve nas nossas dores e aflições, abrindo o perfume da paz e a esperança, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos fortalecer, confiando, acreditando e sabendo que Deus conosco está, que Jesus nos ampara e nunca estaremos sozinhos. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, Crise. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada a todos e obrigado muito especial a Carol, viu? Pela paciência Pude agradecer. de nos ajudar. Tudo aí, tudo dando uma mão. Até semana que vem, gente. Até.